setembro de 2001. A humanidade viveu um dos capítulos mais tristes de sua história. Naquele dia, a cidade de Nova York se tornou o palco de um dos eventos mais devastadores e chocantes da história humana. As icônicas Torres Gêmeas foram atingidas por aviões sequestrados, em um ataque que deixou o mundo em estado de choque. O impacto emocional foi avassalador, à medida que familiares e amigos buscavam desesperadamente por entes queridos desaparecidos, e o mundo inteiro testemunhava a tristeza e a angústia da cidade que nunca dorme. Era uma tragédia que transcendia fronteiras, uma ferida profunda no coração da humanidade. As estatísticas por si só revelam a escala dessa tragédia: 2.977 vidas humanas perdidas e mais de 6.000 pessoas feridas. O colapso das torres lançou toneladas de detritos sobre as ruas de Nova York, transformando a área em um campo de ruínas fumegantes e caos. Certamente, essa não é uma história nova para você. O ataque às torres gêmeas do World Trade Center americano abalou não somente os residentes do país, mas todas as pessoas ao redor do mundo. Um sentimento de insegurança, de medo, de incerteza tomou conta de todos aqueles que estavam presenciando aquele evento. No meio de tudo isso surgem perguntas sobre segurança pública, sobre limites para o ir e vir e também como que as construções podem ser projetadas para situações como essa. E nesse caos, nesse tumulto, surge a ideia do One World Trade Center, que vigora hoje na região onde antes estavam situadas as Torres Gêmeas. Essa é uma construção que buscou trazer um resgate da história dessas duas torres, que incorporou elementos da construção moderna e tecnologias que estavam presentes no seu tempo de construção. E o BIM esteve presente nesse processo. E estaremos explorando essa construção e a aplicação dessa metodologia no nosso vídeo de hoje. Em 3 de abril de 1973, o mundo testemunhava a inauguração das Torres Gêmeas na Ilha de Manhattan. Essa é uma construção que não só simbolizava uma força financeira americana, mas uma história de conquista, de progresso, um reflexo do orgulho e da alegria do seu povo perante a sua nação. O ataque que ocorreu em 2001 gerou uma necessidade de resgatar um símbolo perdido, de resgatar o espírito para o seu povo, de solidez, de confiança. Então, em meio a toda essa atmosfera, o One World Trade Center precisava ser concebido. Então ele não contemplaria somente elementos de uma obra, mas também todo um roteiro histórico a ser levado muito em consideração. O One World Trade Center firmou uma altura de 1.776 pés. É uma referência clara ao ano da independência americana, que aconteceu em 4 de julho de 1776. Além disso, há uma alusão direta a um outro símbolo histórico e de orgulho para os americanos: a Estátua da Liberdade, um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. E ainda aí, em todo esse cenário, a torre ganha um outro nome, Freedom Tower, que culmina em todo esse sentimento que os americanos estavam buscando resgatar, a liberdade que eles sempre buscaram defender e também disseminar. Todo esse background histórico, toda essa representatividade que precisava ser levada em consideração, elevavam ainda mais o desafio para essa obra. O design inicial desse projeto foi feito por Daniel Lipsky, que ganhou um concurso em dezembro de 2002, que tinha o intuito de conceber ideias para o One World Trade Center. Contudo, o escritório da Som, Skidmore, Owings & Merrill, foi selecionado para dirigir o projeto, e o plano final teve alguns contrastes em relação ao plano inicial concebido por Daniel. Mesmo com as revisões e mudanças que foram sendo feitas durante o caminho, o produto entregue ficou muito bem executado. O lobby de entrada remete diretamente às Torres Gêmeas originais, com um design arquitetônico da sua fachada muito semelhante à fachada das Torres Gêmeas. Outro elemento muito interessante que está presente no One World Trade Center é o elevador que leva até o observatório da torre. Esse elevador possui uma experiência imersiva, onde os ocupantes conseguem enxergar uma evolução de Nova York desde os tempos de 1500. Outro aspecto muito importante que foi levado em conta foi a concepção estrutural do edifício.
foi concebido um núcleo de concreto de alta resistência que resiste até 1000 kg-força por centímetro quadrado em um eventual impacto. Também, todo o perímetro do edifício foi concebido em estrutura metálica, que garante ali a resistência aos esforços de tensões. E junto com o núcleo estrutural, a concepção arquitetônica traz uma aerodinâmica para o edifício que diminui a necessidade de se expor às cargas de vento e também diminuiu a necessidade de uso de mais aço estrutural na obra. E além disso, foi pensado uma redução de colunas no interior do edifício, que garantiu uma otimização do espaço nos ambientes, nos pavimentos que estavam ali sendo utilizados pelas corporações e pelas pessoas. A história por trás do edifício revela uma necessidade de preocupação com a segurança. E pensando nisso, foi executado um núcleo de concreto também, exclusivo para a escada de emergência, onde o acesso dessa escada será exclusivo para socorristas, brigadistas, policiais, em uma eventual evacuação do prédio. E uma outra escada, que também é de emergência, será utilizada para a evacuação das pessoas. Uma outra preocupação que também foi levada muito em consideração foi a sustentabilidade. Como vimos aqui em muitas imagens, a fachada do prédio é basicamente toda de vidro. Temos o lobby com vidro laminado triplo e todo o prisma ali também com essa pele de vidro ali em formato de triângulos. Esses vidros não são puramente estéticos, mas também têm uma performance para eficiência energética, o que reduziu a necessidade de climatização artificial. Além disso, 50% do teor de cimento foi substituído por subprodutos industriais e 95% do aço utilizado na obra foi de origem reciclada. Todos esses aspectos garantiram um selo LEED Gold para o edifício, demonstrando assim a sua responsabilidade e preocupação com o desenvolvimento sustentável. É muito interessante observar todos esses aspectos, essas preocupações que estavam envolvidas no processo de construção do One World Trade Center. E muito legal também é ver que o BIM estava envolvido nisso tudo. O escritório da SOM foi um dos pioneiros na aplicação da metodologia BIM. Eles desenvolveram um software próprio em 1989, o Architectural Engineering System. Porém, a limitação tecnológica da época não garantiu e não possibilitou um avanço tão significativo da tecnologia. Então a SOM acabou adotando o AutoCAD como solução para o desenvolvimento dos seus projetos. E no decorrer dos anos, eles foram ali ganhando maturidade na ferramenta, e quando eles ganharam a licitação para a construção do One World Trade Center, eles começaram a pensar muito mais profundamente na aplicação não só de uma outra ferramenta de modelagem 3D, mas de uso da metodologia BIM. Foi aí que eles adotaram o Revit para fazer ali concepções do edifício. E eu estou falando aqui softwares da Autodesk. Eu não estou sendo patrocinado por eles, mas a Autodesk é uma das referências aí no quesito de tecnologia para a construção. E se quiserem me patrocinar, aqui estou. Então o escritório da SOM adotou o Revit, porém não foi logo de cara que eles foram utilizar na Freedom Tower. Não foi o primeiro projeto que eles começaram a desenvolver em Revit. Eles já tinham trabalhado em alguns projetos menores, e quando eles foram aplicar no One World Trade Center, eles fizeram um estudo inicial do embasamento do edifício. Então foi feito esse primeiro estudo com a modelagem no Revit, porém os arquitetos começaram a ver que a produtividade e o ganho que eles teriam seria expressivo. Então o avanço no uso foi sendo feito, até que a torre começou a ser modelada em Revit e outras disciplinas começaram a ser incorporadas no processo. Os parceiros da SOM, tanto sendo que Group, Jarosbaum e Moelis e a empreiteira Tishman Construction, fizeram parte do processo de concepção junto com a SOM. Eles conseguiram realizar ali a modelagem da arquitetura em um modelo central, e as disciplinas de estrutura, de instalações, conseguiam ter acesso a esse modelo. E esse modelo era feito ali pela arquitetura, a estrutura fazia a incorporação desse modelo e os seus ajustes, e ali eles começaram a fazer esse trabalho, e isso trouxe aí um dos pilares fundamentais do BIM, a colaboração, porque eles saíram daquele trabalho tradicional de prancha de arquitetura, prancha de estrutura, prancha de instalações, tem que analisar uma, bater uma em cima da outra, para uma visualização 3D com um melhor entendimento do processo como um todo e com atualizações e compatibilizações muito mais dinâmicas e assertivas. Além disso, eles também aplicaram o conceito de CDE, é um dos conceitos fundamentais do BIM também, que é o Common Data Environment,
um ambiente comum de dados, que é uma plataforma onde os documentos, os projetos estarão sendo colocados para acesso de todas as partes que estarão envolvidas no processo de construção. E eles utilizaram o software Buzzsaw, que também é da Autodesk e que já até caiu em desuso, mas é interessante que eles utilizaram a ideia de modelagem, o software de modelagem, mas também começaram a trazer aspectos gerenciais, com a colaboração, coordenação sendo feita nessa plataforma online que foi o Buzzsaw. O BIM teve uma participação decisiva em uma mudança de projeto. É mesmo, é? O design que tinha sido feito por Daniel Lipskin não atendia às exigências da polícia de Nova York quanto a recuos das paredes externas. E o arquiteto da SOM conseguiu fazer esse ajuste rapidamente pelo Revit e mostrou mais uma vez um dos ganhos que se tem de trazer o conceito de BIM para o trabalho de qualquer construção. E é muito legal a gente ver nessa construção do One World Trade Center a relevância dessa metodologia e o quanto que ela trouxe de produtividade, de ganho para os envolvidos. Esse trabalho colaborativo que foi feito é muito interessante de se analisar, pois estamos falando aqui de uma obra que foi finalizada em 2014 e que foi concebida a partir de 2002, 2003. Então esse trabalho aí já foi sendo feito lá atrás e hoje nós temos um potencial muito maior de uso BIM para análises, para estimativa de custos, planejamento, e esses usos devem ser explorados e devem ser expandidos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Essa é uma série que está se iniciando aqui no canal. São as histórias absurdas de construções. Que demais! E eu espero que você tenha gostado desse tema. Eu sei que aqui a história inicial foi bem dramática, mas a Freedom Tower tem grandes aspectos que a gente pôde explorar aí. Todo o background histórico, toda a resiliência que foi necessária para a construção e concepção, o símbolo de esperança, o símbolo de solidez resgatado e a aplicação da metodologia BIM. Então, se engaja com a gente aí, se inscreve no canal, segue as nossas redes sociais. Eu queria terminar o vídeo aqui, mas eu tenho uma mensagem também para te passar. Aqui vimos que o One World Trade Center também é chamado de Freedom Tower e hoje, neste exato momento, centenas, milhares de crianças estão lutando por sua liberdade. Eu gostaria que você pudesse dar uma acompanhada na obra The Sound of Freedom. Essa é uma obra que expande a nossa visão sobre a exploração infantil. É um assunto que não falamos, não debatemos. Temos tantas outras pautas que nós colocamos que muitas vezes não são nem relevantes. E eu não quero deixar essa mensagem em oculto. Quero te estimular a assistir esse filme que está em temporada de lançamento no Brasil e que teve muito ataque para ser divulgado, para ser disponibilizado aqui no país. Então, acessa aí nosso Instagram, porque eu vou estar em breve anunciando aí um sorteio para um par de ingressos desse filme, porque essa é uma mensagem que nós precisamos proclamar e isso não deve ser oculto a ninguém. E esse filme traz de uma forma muito bem produzida, muito bem estruturada e muito dramática, que te impacta de uma forma grandiosa, mas que vai tocar sua vida de uma forma absurda. Então, compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo também. E eu espero que a gente possa aí crescer essa nossa comunidade bem. Isso é só o começo. Até breve.